Quantos têm fome e sede da palavra do Senhor, irmãos? Aleluia. Então feche os seus olhos agora. Peça ao Senhor para falar com você. Você não veio aqui por um acaso. O Senhor está aqui para edificar a sua fé, e Ele vai edificar a sua fé hoje aqui. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço. Te agradeço pela igreja do Senhor. Te agradeço pelo corpo de Cristo e pela oportunidade de estar aqui sendo um canal livre do Senhor para abençoar. Usa-me, Senhor. Usa-me na tua autoridade, na tua graça e no teu favor. Fala conosco. Libera a verdade do Espírito, da palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a partir de hoje, os próximos 3 cultos, eu vou estar ministrando uma mensagem sobre ver Cristo. Nós temos que aprender a ver Cristo. Ver Cristo aonde? Na palavra. Sabe, essa é a coisa mais importante, e nós vamos descobrir isso esses dias. Nós temos que aprender a ver o Senhor Jesus por meio da sua palavra. E uma coisa que eu quero te dizer, eu não estou aqui para te dar uma palavra motivacional, de como você sair muito bem na sua alma daqui. Eu não estou aqui para te ensinar 10 passos de como conquistar algo. Não, eu estou aqui para falar de Cristo. Esse é meu alvo, e esse é o alvo que tem que estar no seu coração diariamente. Ver Cristo por meio da sua palavra, por meio da pregação do Evangelho. Quando você vier para o culto, venha para ver Cristo. Não venha aqui para participar, simplesmente olhando aqui para o louvor, ou olhando para o pregador. Não, venha para ver Cristo. Que o seu coração esteja atento para ver Cristo nesse lugar. Amém? Amém mesmo? Aleluia. E a primeira parte então dessa ministração, eu vou falar sobre o caminho de Emaús. Aleluia. Cristo é o centro, irmãos. Ele é o motivo de nós estarmos aqui hoje. Tudo bem aí? Está entrando? Aleluia. Glória a Deus. Não faz parte da pregação não, viu, irmãos? Ele veio por livre e espontânea vontade. Aleluia. Glória a Deus. Veja Cristo até nisso, amém? Amém. Noé está entrando aí, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Cristo é o centro. Cristo é o centro de tudo. Colossenses 3,11 diz que Cristo é tudo em todos, né? Tudo tem a ver com Ele. E quando nós estamos juntos aqui, nós estamos reunidos por causa dEle, por causa do nome dEle. Nós vivemos por Ele, né? Nós andamos por causa dEle, nós respiramos por causa dEle, né? Nós precisamos dEle. Nós cantamos aqui mais cedo que nós precisamos do Senhor, preciso de Ti. E qual seja a sua necessidade hoje. Eu não sei com qual necessidade você chegou aqui nesse lugar. Não sei se foi necessidade de cura, não sei se foi uma necessidade de restauração do seu casamento, ou a necessidade até de um documento imigratório, como nós ouvimos o testemunho aqui, de uma provisão financeira. Não sei qual a sua necessidade, mas a resposta para todas as nossas necessidades é uma só: Cristo. 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 Então, o alvo de ministrar a Cristo é porque Ele é a pessoa mais importante da nossa vida. Ele se expressa por meio da sua palavra e por meio do Espírito. Amém? Quando Jesus é manifestado, irmãos, quando Ele é revelado, isso é uma coisa importante. Você vai ver isso nos evangelhos. O pecador é salvo. Você vai ver que o pobre prospera, o cego vê, o surdo ouve, o coxo anda, o paralítico levanta. Quando Cristo se manifesta, coisas extraordinárias acontecem. Então, por isso que o nosso alvo também é ministrar a Cristo. Porque até o tímido fica ousado, não é verdade? A prostituta se torna uma discípula. A mulher de má fama começa a seguir a Jesus. Você percebe que até o Zaqueu, que era rico, mas rico por vias indevidas, começa a compartilhar suas coisas. Você percebe que quando Cristo se manifesta, coisas extraordinárias acontecem. E é por isso que aos domingos nós temos que pregar a Cristo. Porque eu creio que coisas extraordinárias estão vindo sobre a sua vida. Sabe? Então qual que é o segredo para você ver coisas extraordinárias? O segredo é você ver Cristo por meio da sua palavra. Eu posso vir aqui e falar muitas coisas. Olha, você precisa mudar a sua alma, você precisa mudar a sua forma de agir, você precisa fazer várias coisas. Tudo isso talvez tenha a sua importância ou relevância, mas nada disso se compara a Cristo. Nada. E nós vamos ver isso agora,
Lá em Lucas capítulo 24, verso 17. Lucas capítulo 24, verso 17 está ali porque o Espírito Santo separou esse texto para nós. Esse momento para nós. O Espírito Santo quer nos ensinar algo com esse texto. E ele colocou isso precisamente lá no Evangelho de Lucas para contar algo para nós que está muito mais do que o que está escrito. Tem muitas coisas por trás disso. E é interessante que a Bíblia fala ali sobre 2 discípulos. Vou resumir rapidamente, por causa do tempo. Mas a Bíblia fala que tem 2 discípulos ali. Cleopas é um dos discípulos. O outro a gente não sabe. Mas se você for perceber, o momento ali da história, provavelmente é uma mulher, que é a esposa de Cleopas, que está caminhando em direção a Emaús. Os estudiosos acreditam, inclusive, que era uma mulher mesmo. Era a esposa de Cleopas. Os 2 discípulos estavam a caminho de Emaús, deixando Jerusalém. E a Bíblia fala que eles estavam conversando a respeito dos últimos acontecimentos, das últimas notícias. E sobre essas últimas notícias, eles estavam provavelmente dizendo sobre a morte do Senhor Jesus. E a Bíblia fala que enquanto eles conversavam a caminho de Emaús, o Senhor apareceu para eles. Mas a Bíblia fala que eles não reconheceram o Senhor, porque os olhos deles estavam impedidos de vê-lo. Eles não percebiam que era o Senhor Jesus. Agora imagina, eles caminharam com o Senhor Jesus, eles ouviram a voz do Senhor Jesus, mas eles não podiam perceber que era Cristo, que estava ali diante deles, Cristo ressurreto. Agora, eu pergunto para você, qual é a coisa mais importante a ser ouvida? Esse texto vai revelar para mim e para você. Eu pergunto, casais têm problema no casamento? Se você não tem, levante a sua mão, bem alto. Deixa eu ver você. Alguém aqui tem problema financeiro? Os irmãos também não levantam a mão, você está vendo? Não tem. Quando eu perguntei se tinha problema no casamento, todos concordaram. Mas financeiro ninguém tem, eu estou vendo aqui. Alguém talvez sofre por questões de saúde. Outros talvez têm limitações da sua fé. Outros talvez estão passando por dificuldades, tentações. E o que você precisa ouvir nesses momentos da sua vida? Qual a coisa mais importante que você precisa ouvir? Cristo. A palavra de Cristo. Ver Cristo. Essa é a coisa mais importante. Alguns me perguntam, pastor, por que a gente não tem mais curso de casais? Curso de casais é bênção, irmãos? É bênção, é bom. Mas mais importante que um curso de casais é ouvir a Cristo. Por que nós não temos muitos cursos de finanças na vida da igreja? Até temos, mas nunca aplicamos aqui. Temos preparado, inclusive. E é bom ter curso de finanças, não estou desprezando, é muito importante. Mas o mais importante de tudo é que nós queremos te ensinar que Cristo, ouvir a respeito de Cristo, é mais importante. Agora preste atenção. O Senhor Jesus apareceu para eles e encontrou-os agora, e Ele quer participar da conversa. A Bíblia fala que Ele perguntou para os 2, para o casal, Cleopas e a esposa, o que vocês estão conversando? Imagina a cena, eu gosto de ler a Bíblia imaginando a cena. Tá? O casal saindo de Jerusalém, para um caminho que não era asfaltado, né? Era uma estrada de chão, provavelmente, onde passavam animais e pessoas ali. Eles estavam caminhando. E de repente, no meio do caminho ali, uma parte do caminho, chega um homem perto deles, que é o Senhor Jesus. A Bíblia fala que eles não conseguiram perceber que era Ele. E no meio desse caminho, eles conversando, Jesus entra na conversa deles. Alguém pode dizer, mas foi intrometido, o que é isso? Que falta de respeito. Entrou em briga de casal. Mas na verdade não. O Senhor está procurando ter comunhão com eles. O Senhor está procurando entrar na conversa. Talvez você está olhando aqui hoje para mim e está perguntando por que Ele fez isso. Mas eu te digo, Ele fez isso porque Ele quer entrar também na sua conversa, na sua vida. Ele quer participar das suas coisas, aleluia. Ele quer participar de tudo. Ele quer participar dos mínimos detalhes, até da sua crença errada, Ele quer participar para corrigir a sua crença. A Bíblia fala então que Ele entra na conversa. E Ele pergunta, o que foi? O que vocês estão falando? Deixa eu participar também. Deixa eu falar também. E eles dizem, por acaso você não sabe
Senhor Jesus. Ele não sabe que é ele mesmo, né? Por acaso você não sabe dos últimos acontecimentos lá em Jerusalém? De como Jesus, o profeta, morreu. E nós pensávamos que ele seria o nosso libertador, que ele seria aquele que iria redimir a Israel dos romanos, mas ele morreu. A Bíblia fala que quando eles responderam, eles estavam tristes, entristecidos. Por que eles estavam entristecidos? Porque eles tinham uma visão errada de Jesus. Preste atenção. Jesus, o Senhor Jesus, uma das coisas que eles disseram, que ele era profeta. Jesus era profeta, irmãos? Sim, ele era profeta. Inclusive ele era o maior de todos os profetas. Mas essa não é a característica que ele veio mostrar para nós. Essa não é a parte importante da identidade de Cristo. Jesus é muitas coisas, ele é o maior dos profetas. Ele é o mestre dos mestres. Alguns dizem que ele é o médico dos médicos, aleluia. Outros lá fora no mundo dizem que ele é o arquiteto do céu, o arquiteto desse mundo, né? Outros dizem que ele é o criador, e ele é mesmo o Deus criador. Mas ele não veio para se mostrar como um grande professor, como mestre. Não adianta você olhar para Jesus como um bom mestre, como um grande mestre. Isso não te salva. Não adianta você olhar para ele como um bom profeta ou um grande profeta, porque isso não te salva. Então eles perderam o quê? A revelação de quem é Cristo. E a revelação de quem é Cristo é que ele é o Salvador. Salvador, Salvador dos seus pecados, Salvador meu e seu, das nossas iniquidades. Ele levou sobre si o meu castigo, o seu castigo. Ele levou sobre si as nossas condenações e juízos. Nós não podemos perder isso de vista jamais. Esses discípulos perderam isso de vista, perderam a revelação de quem Cristo é, do Cristo ressurreto, que foi aceito diante de Deus. E se ele foi aceito, isso quer dizer que os pecados que ele levou também foram aceitos. E hoje eu também fui aceito nele, aleluia. Porque ele ressuscitou, ele foi aceito, filho. Então eles perderam isso de vista, diz a palavra. E porque perderam de vista, não conseguiam vê-lo. E por não conseguir vê-lo, estavam entristecidos. Deixa eu te dizer algo, aqui tem um princípio espiritual. Se você anda por aí entristecido, decepcionado, chateado, é porque de fato você perdeu de vista quem Cristo é. Porque se você lembrar quem Cristo é, uma das coisas que vão acontecer com você é o que diz a respeito do reino de Deus. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. A alegria vai brotar no seu coração. Júbilo vai expressar na sua boca. Por isso que quando a gente for louvar, vai ter muita alegria nesse lugar. Mas quem perdeu a visão correta de Cristo, ou de quem Cristo é, está entristecido por aí, chateado, decepcionado, pensando que Deus o desamparou e o deixou. E nos momentos mais tristes, nós vemos que o próprio Senhor vem e se achega aos seus discípulos. Nos momentos de maior alegria na palavra, você vai ver que é os anjos que servem. Mas nos momentos de maior dificuldade, o Senhor está junto de você. A Bíblia diz então, que o Senhor agora vai começar algo. E Ele vai começar a curar a fé desses discípulos. Vai começar a levantar a fé desses discípulos. E até agora Ele não se mostrou para esses discípulos. A Bíblia diz então, que o Senhor começou a ensiná-los, a pregar para eles, começando de Moisés. Moisés, ele escreveu 5 livros, irmãos, da Bíblia, os 5 primeiros. Alguém lembra? O Pentateuco, Gênesis, cadê a música, pastor Marcos? A musiquinha. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia, ele começou a mostrá-lo nos 5 primeiros livros. Veja, Jesus, ele não foi perder o seu tempo pregando sobre casamento para ensinar o casal a se relacionar. Jesus não foi perder o seu tempo ensinando o casal a prosperar, falando sobre finanças. E eu não estou dizendo aqui, mas novamente, nós vamos fazer curso de casais, nós vamos ter talvez curso aí de finanças, aleluia. Mas eu preciso te dizer, você tem que ter foco, você tem que concentrar naquilo que é mais importante. Se o Senhor Jesus deu prioridade para algo aqui, nós também temos que dar.
Se ele mostrou para nós a maneira, nós temos que repetir o que ele está fazendo. E ele chegou no púlpito dele, aonde tinha 2 pessoas, e pregou para eles a respeito dele mesmo, nas Escrituras. Quanto mais nós, que temos mais do que 2 pessoas nesse lugar, eu tenho que então me separar para poder pregar para você a respeito dele nas Escrituras. Quando você for falar das Escrituras, você tem que ver ele, vê-lo. A Bíblia diz então que começando de Moisés e os profetas, ele passou a ensiná-los e pregá-los a respeito de como o Messias deveria morrer e ressuscitar. Preste atenção agora na cena. Olha que interessante. Os 2 discípulos estão com a última notícia da terra. E a última notícia da terra é que Jesus morreu. E eles estão falando dessa notícia. Se você for ver mais para frente, eles estão conversando a respeito disso, dessa notícia. E agora, Cristo que morreu, ressuscitou, está diante deles, trazendo a última notícia do céu. E a última notícia do céu é que Jesus ressuscitou. Aleluia. Agora, aqui também tem um princípio espiritual. Talvez você está vivendo aqui nessa terra, com as notícias aqui da terra, que vai ter guerra da Rússia contra a França, que vai ter guerra, mais guerra, vai ter a 3ª guerra mundial. As últimas notícias da terra, que talvez vai ter mais um vírus aí do Covid. As últimas notícias da terra, que talvez vai ter mais uma crise imobiliária. As últimas notícias da terra, que talvez não vai ter segurança para você aqui nessa terra. Essas são as últimas notícias da terra. Mas não fique com elas, porque elas não movem você, elas não te ajudam a caminhar nessa terra. E na verdade você nem é dessa terra mais, você é cidadão do céu. Então o seu canal de notícias não é aqui da terra, filho. O seu jornal a ser lido não é esse aqui da terra. A sua mídia social não é a da terra, não é Instagram daqui. Sua mídia social é celestial. Você tem que saber o que está passando nas mídias sociais do céu. E nas mídias sociais do céu tem uma notícia que parece que é velha, que aconteceu há 2000 anos atrás, mas ela é novinha em folha. Jesus ressuscitou. E se ele ressuscitou, você pode ficar seguro, tranquilo. Por quê? Porque o Pai aprovou a obra que ele fez. Você foi aceito, a maldição foi levada, não há mais condenação sobre a sua vida. Hoje, se você orar, o Pai te ouve, e você hoje mesmo pode experimentar o melhor de Deus nessa terra. Aleluia. Glória a Deus. Veja, eles estavam ali deprimidos, porque eles estavam ouvindo as notícias da terra. Você tem que aprender a levantar o seu ânimo, a sua fé, ouvindo as notícias do céu. E a maior notícia do céu é que Jesus foi aceito, Jesus ressuscitou, e por isso ele foi aceito, e ele assentou no trono de glória, e todas as coisas estão sendo colocadas debaixo dos seus pés, e os pés do Senhor Jesus, hoje somos nós, a igreja, e hoje debaixo dos nossos pés estão os nossos inimigos, que não foi você que venceu, foi ele que venceu, ele colocou debaixo dos seus pés. Amém mesmo? Então a Bíblia fala que ele estava pregando para esses 2 discípulos. A distância entre Jerusalém até Emaús é um caminho aí de 11 a 12 quilômetros, 7 milhas, 8 milhas. Correndo, provavelmente você gasta aí quantas horas? Correndo. 40 minutos correndo? Mas eles não foram correndo. A Bíblia fala que eles foram andando. E a Bíblia fala que enquanto eles andavam, Jesus falava. Eu vou te falar uma coisa. Eu, na minha experiência pessoal, eu não estou aqui para falar dela, mas eu tenho que enriquecer aqui um pouquinho. Enquanto eu estou meditando na palavra, e o Senhor fala comigo, eu paro tudo, eu fico, meu Deus do céu, Senhor, como que eu não vi isso antes? Eu fico pensando enquanto Jesus pregava para eles. Jesus falava, olha, você lembra lá em Gênesis? Lá, quando Deus criou todas as coisas e criou o homem. Pois bem, lá a Bíblia fala que Deus colocou uma árvore no meio do jardim. Aquela árvore é a árvore da vida. Aquela árvore da vida aponta para Cristo. Aquela árvore da vida, o homem deveria comê-la, mas ele não comeu. O homem foi e caiu na pregação da serpente. Começou a ouvir a serpente. E quando ele ouviu a serpente, ele foi comer de outra árvore que Deus havia pedido para não comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando eles comeram, eles caíram. Mas sabe o que Deus fez?
Deus matou um animal. E esse animal era Cristo, uma figura de Cristo, uma sombra de Cristo. O animal foi morto. Sabe por quê? Porque sem sangue não há remissão de pecados. Por isso que Cristo morreu. Por causa disso que Cristo morreu, para redimir o homem dos seus pecados. Sabe o que mais, discípulos? Não chamou de discípulos, né? Chamou de, talvez pelo nome. Aqueles homens foram vestidos. Adão e Eva foram vestidos da roupa, da pele daquele animal, para mostrar que a partir de agora, quando Deus olhava para aqueles homens, Ele não via o pecado de Adão e Eva, Ele viu o animal que pagou o preço pelo pecado deles. Uau! Jesus começou a pregar então e mostrar Cristo por meio das Escrituras. Talvez mais tarde Ele falou a respeito de Isaac. A Bíblia fala que Deus pediu para Abraão trazer um sacrifício, e o sacrifício era o filho, o seu filho, Isaac, o filho amado, o filho a quem amas, a quem Abraão amava profundamente. Provavelmente Jesus nesse momento falou, do mesmo modo, o Pai Celestial enviou o Messias, que era seu filho, a quem ele amava muito, e o entregou para ser sacrificado, assim como Abraão fez com Isaac. Porém, no caso de Isaac, nós vemos que quando ele estava pronto para morrer, Deus enviou uma provisão no lugar de Isaac. Enviou um animal para morrer no lugar de Isaac. Aquele animal era Cristo. Aquele animal que tomou o lugar de Isaac era Cristo. Isaac então eram todos vocês. Mas Cristo morreu no seu lugar. Provavelmente mais tarde, ele falou a respeito talvez lá da Páscoa, que não é a Páscoa do coelho, é a Páscoa do cordeiro. E nós vamos falar dessa Páscoa no dia do culto da Páscoa, porque nós vamos continuar vendo Cristo aqui nos próximos cultos. Mas provavelmente, ele deve ter falado da Páscoa, lembra do cordeiro? O cordeiro deveria ser pego pela família, na 10ª praga lá no Egito. Ele deveria no 5º dia ser sacrificado. Um cordeirinho de 1 ano, sem mácula, sem defeito. Por quê? Porque aquele cordeiro, o sangue dele era a garantia do anjo da morte não passar, o anjo destruidor não passar, o juízo não vir sobre a casa. E eles comeram do cordeiro. Depois que o cordeiro morreu, eles continuaram comendo do cordeiro. Hoje, depois que o cordeiro morreu, nós continuamos comendo dele aqui na casa. A casa é a igreja, e dentro da igreja nós estamos comendo o cordeiro, aleluia. Então ele começou a mostrar Cristo por meio das Escrituras. Talvez mais tarde, depois de Êxodo, ele foi lá para Números. E falou, ele lembrou os discípulos, da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Por isso que o Filho do Homem, que é Cristo, foi levantado naquela cruz. Para quê? Para que todo aquele que vê-lo fosse salvo, curado. Por isso é importante você ver Cristo hoje, porque quando você vê Cristo, você é salvo, você é curado do veneno da serpente. A serpente é Satanás, o veneno dessa serpente então entrou no homem no dia da queda, mas quando Cristo é levantado, ele extirpa o veneno da serpente e cura o homem, aleluia. Talvez mais adiante, ele foi lá para Malaquias, lá em Malaquias, no último profeta da Bíblia, no Antigo Testamento. A Bíblia diz que nos últimos dias, o Senhor ia converter o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que ele não viesse e ferisse a terra com maldição. Mas ele falou algo antes, que viria o espírito de Elias. Provavelmente nesse momento ele falou, sabe o espírito de Elias? O espírito de Elias é João Batista que veio. João Batista reconheceu Cristo. Lembra? João Batista foi lá e falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava vindo no espírito de Elias. Para quê? Para anunciar a mensagem que converte o coração do pai aos filhos. Que mensagem é essa? É a mensagem de Cristo. É a mensagem de Cristo. E que essa mensagem quer dizer? Que o coração do Deus Pai se converteu ao coração dos seus filhos que aqui estão ouvindo, por causa de Cristo. Não só isso, mas no dia que você viu Cristo, viu a obra dele, o coração dos filhos também se converteram ao coração do Pai.
E hoje nós chamamos Deus de Abba, Pai. Papaizinho, você pode dizer papaizinho aí? Aleluia. Então, provavelmente o Senhor pregou essa mensagem para ele ali, provavelmente umas 3, 4 horas de seminário bíblico intensivo. Uau, eu queria estar lá para ouvir essas coisas. Mas antes disso, o Senhor falou algo. Ele pegou e disse, olha só, a palavra diz que ele disse algo a respeito dos 2 discípulos. Abra a palavra lá em Lucas 24, 17. Lucas 24, 17. Então lhe perguntou Jesus, o que é que vocês vêm preocupadamente conversando aí pelo meio do caminho? E eles pararam entristecidos. Verso 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único que porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ainda chamou a atenção do Senhor Jesus. Eles lhe perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e de palavras diante de Deus e de todo o povo. A visão que eles tinham de Jesus é que era um varão profeta. Eles não viam Cristo. E de como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram à crucificação. Próximo, verso 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Só uma coisa que eu esqueci e é importante dizer. A expectativa de Cristo para eles era a expectativa da salvação de Israel. Mas a vontade de Cristo era a salvação de todo mundo. A visão deles estava tão erradas, que era uma visão egoísta para si mesmos. Mas a visão de Cristo é uma visão para todos. Todos que quiserem podem ser salvos. Verso 22. Verso 23. E olha só, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Verso 24. Veja, eles já tinham a notícia do céu, mas não creram nela. Muitas vezes você está sentado aqui me ouvindo hoje, com a notícia do céu, mas não está crendo nela. Porque seus olhos estão como os desses discípulos, impedidos de ver. Mas no verso 25, Jesus agora vai fazer uma exortação. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Honestos e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Veja, Jesus ele fez um diagnóstico aqui da igreja, representada por Cleopas e sua esposa. Talvez é o diagnóstico de hoje. A primeira coisa que ele identificou, nécios. O que é uma pessoa nécia? Uma pessoa que falta-lhe entendimento. Entendimento do quê? Do mercado financeiro? Entendimento das ciências? Entendimento do quê? Da língua inglesa? Ou portuguesa? Ou hispana? Não. É falta de entendimento da palavra. É falta de conhecimento e revelação da palavra de Deus, do Evangelho. Quando a pessoa não entende as Escrituras, Jesus diz, é nécio. Qual que é a primeira coisa que ele quer corrigir na vida da igreja? Compreensão da palavra. Entendimento e revelação da palavra de Deus. Sabe, você tem que ter fome e sede da palavra de Deus, filho. Você tem que aprender a comer do cordeiro de fato. Comer do cordeiro fala comer da sua obra, entender a sua obra, crer nesta obra, receber esta obra. Então essa é a primeira exortação do Senhor, que é uma exortação para nós hoje, para mim hoje. Mas a segunda exortação dele é a seguinte, que são tardios para crer, demoram para crer. Prova disso é que eles já tinham recebido a mensagem da ressurreição de Jesus, mas não creram. E agora Jesus está dizendo isso. Por que vocês não creram na palavra e nos profetas? Porque uma parte é que não entende, não compreende. A outra parte é que até compreende e entende, mas não crê. Não crê. E agora o Senhor vai combater essas duas coisas. Vai corrigir esses dois discípulos. Que é o que Ele também faz conosco. Ele nos corrige, mas Ele nos corrige
não como alguém que quer nos punir, ele nos corrige como alguém que quer nos aperfeiçoar, nos trazer maturidade. E como ele faz isso? Expondo ele nas Escrituras. Então a maneira que ele corrige a sua fé é te mostrando ele nas Escrituras. Uma coisa importante, Jesus estava ali? Sim? Presente fisicamente? Por que ele não só disse assim, ei, olhe as minhas mãos, como ele fez com me ajuda, Tomás, quase eu falei que foi Judas, em inglês, né? Como ele fez com Tomé, sabe, ele não fez o que ele fez com Tomé. Detalhe, quando Jesus ressuscita, ele aparece primeiro para uma pessoa, Maria Madalena. Ele aparece primeiro para ela. Por que para ela? Porque o Senhor se revela aos corações apaixonados nesse lugar. Os corações apaixonados por Ele, não por outras coisas. Por Ele. Você percebe que Ele não apareceu para os 12, na verdade para os 11, porque Judas já havia morrido. Ele não aparece para os 11. Ele aparece primeiro para essa mulher. Porque essa mulher, inclusive, está detendo ele de alguma maneira, porque ela está ali na expectativa de ter comunhão e vê-lo. Ele aparece para ela. Depois a Bíblia fala que provavelmente ele apareceu para Pedro. A Bíblia não nos mostra quando foi, mas provavelmente foi para Pedro. Pedro estava abatido, condenado, acusado, porque ele havia negado Jesus. O principal dos apóstolos negou, falhou. Mas o principal dos apóstolos que falhou foi aquele que foi colocado para governar sobre a igreja. Para você ver que o Senhor Jesus é gracioso demais. Eu não contrataria ninguém para ser o presidente da minha empresa que tenha me negado, que tenha me abandonado no momento de crise. Mas ele fez isso para ser o principal, um dos principais. Mas a terceira aparição de Jesus não foi para os 11, não foi para o seu conselho apostólico, foi para esses dois, porque ele quer mostrar uma prioridade para nós. Primeiro ele se revela para quem tem um coração apaixonado, mesmo que seja nécio, porque Maria Madalena era um pouco nécia, ela não compreendia todas as coisas, mas ele apareceu para ela. Depois ele apareceu para aquele que está abatido, oprimido, condenado, Pedro. Mas agora ele aparece para esse casal, e esse casal aqui não compreendeu muito bem a obra dele, e muito menos está compreendendo que ele está ali, porque o Espírito Santo quer nos ensinar algo aqui com esse texto, em ordem de prioridade, depois que ele vai aparecer para os apóstolos. Então se ele apareceu antes para esse casal, é porque ele quer ressaltar o ensino que está escondido nesse texto. Qual que é o primeiro ensino que nós vemos aqui? Que é mais importante vê-lo nas Escrituras do que vê-lo pessoalmente, fisicamente. Muitos oram, Senhor, aparece para mim, eu quero te ver. Mas Jesus está dizendo, mais bem-aventurados sois vós, mais felizes sois vós, que creram e não me viram. Uau! Preste atenção. Ele está ensinando para eles, mostrando Ele nas Escrituras. Ele é a única pessoa autorizada a falar de si mesmo no púlpito. Não sei se vocês compreenderam a brincadeira. Ele é a única pessoa autorizada a falar de si mesmo na pregação. Porque os outros pregadores não estão aqui para falar de si mesmo, estão aqui para falar dele. Mas ele é o único que está autorizado a falar dele mesmo, numa pregação. A Bíblia nos mostra então que eles fizeram esse caminho e chegaram no destino. E Jesus fez que ia passar. E quando ele fez que ia passar, os dois discípulos falaram, para, vem comer conosco. E Jesus também graciosamente fez o quê? Parou e foi sentar com eles à mesa. Eu não sei se vocês perceberam hoje, nós não celebramos a ceia no início. É porque nós vamos sentar à mesa agora no final. A Bíblia fala então que enquanto eles estavam à mesa, Jesus pegou o pão e foi partir o pão. E quando ele partiu o pão, a Bíblia fala que os olhos deles se abriram e eles viram o Senhor. Sabe o que aconteceu naquele momento? Desapareceu na frente deles. Uau, que cena maravilhosa de filme.
Não é impressionante um negócio desse? A hora que ele pega o pão, parte o pão, eles falam, é o Senhor. E nesse momento o que o Senhor faz? Desaparece. Ele fala, não é possível, agora que eu ia falar com ele mesmo. Agora que ia dar certo eu conversar com ele, porque agora eu estou sabendo quem é. Ele desaparece. Por quê? Porque mais uma vez, o ensinamento ali é, melhor vê-lo nas Escrituras do que vê-lo presencialmente. Isso é um ensinamento. Mas não só isso. O outro ensinamento também é, agora, a partir de agora, eu estou desaparecendo dos seus olhos físicos, porque eu estou entrando dentro de você. Eu estou habitando dentro de você. E aonde você estiver, eu também estou. Aleluia. E onde eu estou, meu Pai também está. E onde o Pai está, o Espírito Santo também está. E a Trindade está aí. E o Senhor está habitando dentro de nós agora. Aleluia. Mas também, eu tenho uma pergunta teológica aqui para os teólogos. Quem gosta de meditar na palavra, estudar a palavra. Por que não aparece o vinho, só aparece o pão? É uma resposta. Pastor Marcelo é um teólogo aqui. É uma resposta, porque Jesus falou que na última ceia que o quê? Ele não mais beberia do fruto da vide até aquele dia quando ele voltasse. Isso fala do seu retorno, do momento que ele vai voltar sobre a terra. Ele vai fazer as bodas do cordeiro e nós vamos tomar esse vinho da alegria e da salvação com ele ali. E ele mesmo vai nos servir, diz a palavra. Aleluia. Então ele não menciona o vinho, mas esse é um dos motivos. Mas o outro motivo, e esse é o motivo que eu quero compartilhar com você. Eu não vou começar a pregar agora? Brincadeira. Esse é o motivo que eu quero compartilhar com você. É que a igreja não tem revelação do que o pão é. A igreja precisa ser corrigida na sua fé em relação ao pão. Porque se eu falar para você do que é o vinho, você sabe. O vinho é o sangue do Senhor Jesus. Na última ceia, inclusive, ele disse o quê? Este é o meu sangue, que é derramado em favor de vós, para remissão de pecados. Aleluia, ele explicou, foi claro. E quando ele vai falar do pão, sabe o que ele fala? Este pão é o meu corpo. E não explica por quê. Veja, o caminho de Emaús nos levou agora à mesa da ceia. E na mesa da ceia foi quando os olhos deles se abriram e eles puderam ver Jesus. Então tem um processo. Primeiro processo, ouça a mensagem de Cristo. Por mais que você não entenda, continue ouvindo. Por mais que você não entenda o Evangelho, permaneça ouvindo. Não só isso, permaneça também celebrando a ceia, tomando do cálice e comendo e partindo o pão. Porque quando você parte o pão, algo superior vai acontecer agora. Seus olhos vão abrir e você vai poder ter revelação para receber aquilo que Jesus já fez por você na cruz. Então você percebe que existe um processo aqui nesse caminho de Emaús. E eles disseram mais, eles disseram, olha, enquanto ele pregava, enquanto ele falava, ele ensinava, o nosso coração ardia. O nosso coração era aquecido. Sabe uma coisa que você tem que sempre guardar, como homem e mulher de Deus? Um coração aquecido diante do Senhor. Enquanto ouve a palavra, o seu coração tem que aquecer nesse lugar. A mensagem de Cristo, o coração tem que começar a aquecer. Fogo tem que começar a sair desse coração. O seu coração tem que aquecer nesse lugar. A Bíblia diz então, que é assim que o Senhor desapareceu, os olhos deles foram abertos. E a coisa mais importante, no final desse processo, é que seus olhos sejam abertos. E olhos abertos são olhos daqueles que veem a Cristo. Aleluia. O irmão está me mandando embora aqui. Pensei que o pastor Marcos era você. Eu estava contando com você. Aí de repente chega outro. Aleluia. Obrigado, pastor. Você me tolera. Outros não. Mas volta aqui. Estou encerrando, já entendi o recado. Irmãos, para encerrar. Por que Jesus aparece para um casal e não aparece para os 11? Olha aqui para mim. Porque nesse momento ele está reescrevendo a história do homem.
Como assim, pastor? Quando Deus cria o homem, Ele cria homem e mulher. Homem e mulher os criou, diz a palavra. E os colocou num jardim de delícias. E nesse jardim Ele recomendou que fosse comido da árvore da vida. Mas ali haviam outras árvores. Eles podiam brincar com todas elas, comer de todas elas, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a recomendação maior era: coma da árvore da vida. O problema é que nesse percurso, eles deixaram de ouvir a pregação de Deus e começaram a ouvir a pregação da serpente. E no dia que ouviram da pregação da serpente, filosofias humanas, filosofias de autoajuda, conhecimento do bem e do mal, eles caíram, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. A queda do homem, então, é simbolizada por comer errado. Comer errado. Enquanto andavam com Deus na viração do dia, não ouviram o Senhor e comeram errado. Agora nós vemos um casal a caminho das águas caudalosas. É o significado de Emaús. E eles estão caminhando com Deus vivo e verdadeiro, Senhor Jesus. 100% homem e 100% Deus. Aquele que veio em carne e sangue e morreu pelos nossos pecados, mas também ressuscitou. Eles estão caminhando agora. E Jesus agora está reescrevendo a história do homem caído. Que já não é mais o homem caído, mas é o homem levantado por Ele. E ele caminha com Cleopas e sua esposa. Enquanto ele faz isso, ele vai os atraindo à árvore da vida, que é Ele mesmo. Porque Jesus é a árvore da vida. Enquanto ele vai mostrando as belezas da árvore da vida, que é Ele mesmo, o coração deles vai se aquecendo. E a voz da serpente já foi calada. Mas a Bíblia fala que enquanto eles sentam à mesa para ter um momento de comunhão, e comunhão na igreja é muito importante, por isso que não existe crente sozinho. Você precisa ter comunhão com os irmãos, se vincular a alguém, compartilhar do pão com alguém. A Bíblia fala que nesse momento então, eles comeram do pão, da árvore da vida. E agora vão viver para sempre. Jesus restaurou todas as coisas. Restaurou inclusive aquela que Adão levou na queda. Quando Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, qual foi a primeira coisa que aconteceu? Eles tiveram consciência deles mesmos. Estavam nus. Porque toda vez que você come do conhecimento do bem e do mal, que na verdade é a lei, do princípio da lei, prova disso é o jovem rico, quando foi perguntar para Jesus, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Fazer tem a ver com o que você pode fazer, com o que você pode fazer para se salvar. Nenhum homem pode se salvar, porque senão Jesus não precisava ter vindo. Jesus responde para ele: cumpre os mandamentos. E ele falou: eu cumpro todos desde que eu sou pequeno. Mentira, ninguém consegue cumprir os mandamentos. Todos caíram, todos desviaram, diz o apóstolo Paulo em Romanos. Todos a uma só rejeitaram a Deus e desprezam o conhecimento de Deus. Por quê? Escolheram o conhecimento do bem e do mal, não o conhecimento de Cristo. Mas nós fomos achados por Ele. E Ele veio para nos salvar, porque nós não podíamos nos salvar por nós mesmos. E agora então, o homem caído, que procurou viver independente de Deus e nunca conseguiu, sempre foi para o caminho da destruição, da miséria e da morte. Agora é encontrado pelo Salvador e o coloca de volta no princípio do Éden. E o princípio do Éden é comer dele, da árvore da vida. Mas aí tem um ensinamento lá de Coríntios, que diz que o apóstolo Paulo está escandalizado, porque na vida da igreja tem muitos que dormem, estão enfermos, doentes e morrem, porque não tem discernido o pão, não o cálice, porque o cálice está claro. Cálice é para a remissão dos nossos pecados, e Jesus termina o seu ensinamento com o pão, porque Ele quer restaurar uma verdade na vida da igreja, na vida dos casais, na vida dos discípulos. E a verdade é
E quando você come do pão, até o seu corpo corresponde à mensagem do Evangelho. Sabe de que maneira? Com cura, saúde, vigor, força. Sabe por quê? Esses discípulos caminharam com Jesus 7 milhas. Depois de 7 milhas, você quer descansar. Mas a Bíblia nos mostra que eles se levantaram da mesa e correram em direção a Jerusalém. Correr em direção a Jerusalém é correr em direção ao propósito de Deus para a sua vida. Sabe o que te dá força para te levar para o propósito de Deus? Comer do Senhor, comer do pão. Mas não é só comer do pão. Quando você come do pão, você é curado. Se hoje você está aqui ouvindo essa mensagem, é porque o Senhor quer curar você. Sabe, eu vim de casa meditando, e já estou meditando essa palavra há algum tempo, e o Senhor está sempre repetindo no meu coração: eu quero curar, eu quero fazer milagres de cura, eu quero liberar cura sobre a igreja. Eu estou te contando essa verdade, para você receber cura hoje. Por isso eu preciso que você fique de pé. Receba cura hoje. Pegue a sua ceia. Receba cura hoje. Pega a sua ceia. Nós entramos numa jornada de Emaús, onde nós estamos ouvindo os ensinamentos de Cristo. Os ensinamentos de Cristo é olhar para Cristo. Mas no final nós vamos comer do Senhor. E quando comer do Senhor, os olhos vão abrir. E cura vai vir sobre o seu corpo. Força vai vir sobre o seu corpo agora. Você que é batizado nas águas, pega a ceia agora. Se você ainda não é batizado, nós vamos ter um batismo agora em março, no dia 24 de março. Então, se você crê, você pode ser batizado. Mas enquanto isso não acontece, peça ao Senhor para abrir os seus olhos e você enxergar a plena salvação nele. Aleluia. Vou começar com o cálice. Cálice. Eu também creio que Jesus não falou dele na ceia, porque o cálice é a obra redentora do Senhor Jesus que ele mostrou nas Escrituras. Então nas Escrituras ele falou do sangue derramado do animal que foi morto no Éden. Ele também falou lá da oferta de Caim e Abel, onde Abel ofereceu uma oferta muito superior à de Caim, e essa oferta era o próprio Cristo. Ele falou da oferta de Abraão, onde Deus proveu e trouxe uma oferta muito maior do que Isaac, o próprio Cristo. Ele mostrou o sangue que foi derramado em Êxodo, diante dos sacrifícios. O sangue então é para a remissão de pecados. Por isso hoje, aonde a Bíblia fala que este é o meu sangue, não é simbólico, é de fato o sangue dele. E este sangue faz com que todo mal, todo pecado, toda condenação que havia sobre nós fosse removido. Mas o sangue também fala de comprar, porque é remissão, redimir é comprar de volta. Nós éramos de Deus, porque Ele foi o nosso Criador, Ele nos criou, mas nós fomos vendidos para o pecado, escravizados por Satanás. Mas Jesus, por meio do seu sangue, nos redimiu, nos comprou de volta para Ele. Então o sangue nos faz lembrar que nós somos comprados de volta. Antes você pertencia a Deus, porque Ele te criou. Agora você pertence a Deus, porque Ele te comprou. Você é duplamente dele, aleluia. Aleluia. Ao bebermos deste sangue, nós estamos dizendo que Jesus já pagou o preço e não há mais condenação. Ao bebermos deste sangue, nós estamos dizendo que fomos justificados por meio da fé em Cristo Jesus. Tudo aquilo que nos separava dele foi removido, e agora nós temos comunhão com o Pai nele, aleluia. Compartilhe o sangue agora, sangue da nova e eterna aliança. Quem é esse que vem nos abraçando? Agora o pão. Quem é esse? A Bíblia fala que quando os discípulos partiram o pão, os olhos deles se abriram. Parte o pão agora. Parte o pão.
que os seus olhos se abram nessa manhã para a mensagem de Cristo, para o Evangelho. E eles comeram, e quando comeram, receberam saúde, vigor e força, a ponto de saírem correndo de volta para Jerusalém. Deve ter feito uma maratona de 7 milhas ali. Chegaram provavelmente muito rápidos. Da mesma maneira, seu corpo hoje é restaurado, você é fortalecido, revigorado, saudável por causa do corpo de Cristo. O corpo de Cristo te garante isso. Mas que você saia daqui hoje, rapidamente, para levar a mensagem das boas novas, a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Amém? Levante o seu pão. Vou pedir ao pastor Márcio para orar pelo pão. Senhor Jesus, Pai, nós abençoamos e declaramos que esse é o teu corpo, o corpo bendito, o corpo que foi moído na cruz, que não há mais condenação sobre nós, não há mais, Senhor Deus, o juízo. Nós somos santos em Ti, ó Pai. Tua bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Em o nome do Senhor Jesus, compartilhe do pão com quem está perto de você. Quem é esse que vem? Tem alguém entre nós que gostaria de entregar sua vida para Jesus hoje? Tem alguém? Levanta sua mão. Se tem alguém que gostaria de aceitar Jesus, eu queria fazer uma oração antes, irmãos. Eu queria orar pelos enfermos entre nós. Josiel? Infecção aonde? Pulmão, bronquite. Tem alguém ou que gostaria de pedir oração por alguém que está doente? Vem aqui à frente, a gente vai orar. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de cura. Pode vir aqui à frente. Se você quiser vir representar alguém. Aleluia. Muitas pessoas, né? Vem aqui para frente. Chega aqui para frente, irmãos. Olha, eu acho que a gente tem que pregar sobre cura, hein? Chega para frente, pode chegar mais para frente. Irmãos, a primeira coisa que você tem que ter no seu coração é crer que Deus cura. Se você ficar com dúvida, você vai ficar numa eterna inconstância. Pastor, eu creio, mas ainda eu tomo remédio. Eu creio que Deus usa remédio para nos curar também. Quantos creem nisso? Quantos creem que Deus pode fazer um milagre aqui agora e cessar toda dor? Você crê? Então é mediante a fé. É mediante a fé. Mediante a fé. Eu não vejo, mas eu creio. Eu creio que Deus pode curar agora o câncer. Eu creio que Deus pode curar agora a depressão. Eu creio que Deus pode curar agora a pressão alta. Eu creio que Deus pode curar agora o corpo inflamado. Eu creio que Deus pode curar agora pessoas que têm problemas com dosagens de açúcar. Eu creio que Deus pode curar agora problemas cardíacos. Eu creio que Deus pode curar agora paralisias. Eu creio nesse Deus, o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente, o Deus que me curou, o Deus que me sarou, o Deus que me libertou, o Deus que me redimiu. Com seus olhos fechados, eu vou orar e você vai crer. Essa enfermidade não é vontade de Deus sobre a sua vida. Não é. E se ela não é, ela não pode fazer parte da sua vida agora. Eu quero que você creia nisso que eu estou te falando. Ela não pode fazer mais parte da sua vida. Ela não faz parte de você. Ela não faz parte do seu coração. Ela não faz parte do seu corpo. Ela não faz parte da sua vida. Eu declaro agora, Satanás, você tem trazido enfermidade. Eu declaro agora que sai em nome do Senhor Jesus toda mentira maligna,
tudo que não procede do Espírito de Deus, nós removemos agora pelo poder do sangue de Cristo, que foi na cruz do Calvário, Senhor Deus, colocado ali toda a enfermidade. Nós não aceitamos mais nenhum tipo de enfermidade. Faz uma visitação agora, faz uma visitação agora, que o Espírito de Deus agora se manifeste no seu corpo agora, que você sinta agora algo acontecendo no seu corpo, agora. Você está sentindo no seu corpo a cura, a manifestação de Deus, o poder de Deus. Você está sentindo agora a cura dessa enfermidade. Essa depressão não faz parte da sua vida. Esse câncer não faz parte da sua vida. Essa dor não faz parte da sua vida. Essa pressão alta não faz parte da sua vida. Essa diabetes não faz parte da sua vida. Esse problema cardíaco não faz parte da sua vida. Deus não tem para você, Deus não quer para você. O Senhor não tem para sua família, o Senhor não tem para sua descendência. Eu declaro hoje a cura em o nome do Senhor Jesus Cristo. A cura. Visualiza a cura. Visualiza a cura. Só enxerga a cura. Isso. Enxerga essa cura. No nome de Jesus. Isso. É só o nome do Senhor que traz cura, salvação. vai enchendo seu coração com fé, com fé. Só o nome de Jesus. Cura, Jesus, Pai. E todas as nações vão declarar. Deixa o Espírito Santo ir curando você aqui agora. exaltou. Isso, Senhor. O nome colocou Deus. acima de todo poder. Senhor está te curando. Nome de Jesus. Não tenha pressa. Fica aqui, deixa o Espírito se mover. Deixa o Espírito se mover. Toda autoridade. Isso. E em seu nome. Aleluia. Espírito de Deus, cura. Inferno treme. Oh, Deus, vem enchendo seu coração de fé, irmãos. E em seu nome. Santo. Espírito Santo. Os corpos Cura.
Sabe, irmãos, o que produz enfermidade, doenças e morte é a maldição da lei. A maldição da lei vem por causa do pecado. Mas na cruz o Senhor levou sobre si o que? O pecado. Através do sangue Ele nos redimiu. Mas não parou por aí. A Bíblia fala que através do seu corpo Ele levou maldição e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, enfermidades, feridas ali, nós fomos no passado sarados. Nós já fomos sarados. Já fomos. Não seremos, fomos. Então hoje, toda maldição sobre a sua vida já foi cancelada. Toda enfermidade já perdeu a força dela. E você agora é curado em nome do Senhor Jesus. Você não é mais amaldiçoado, você é abençoado. Porque o Senhor nos redimiu da maldição da lei, não nos redimiu das bênçãos da lei, porque das bênçãos Ele deixou sobre nós como herança. Amém? Vamos encerrar juntos. Levante a sua mão. Como quem é abençoado, levante as suas mãos. Quem tem a alegria do Senhor, levante as mãos. Quem entendeu que o reino de Deus é justiça, por causa da cruz Ele fez justiça, é paz que é o resultado da justiça de Deus em nossas vidas, e alegria por causa da boa nova, da boa notícia. Levante as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que os meus irmãos já foram abençoados na cruz do Calvário. Lá eles já foram redimidos, já foram justificados. Em Cristo na cruz foi punido o pecado deles, para que hoje eles pudessem ser justos. E eles também já foram curados, sarados. Por isso saem aí para fora agora, cheios de vigor, saúde e força, rejuvenescidos nas suas células, na sua visão, nos seus dentes, nos seus cabelos, no seu corpo. Quando vão aí para fora, vão levando uma mensagem maravilhosa da ressurreição de Cristo, da salvação de Cristo. E por onde vão prosperam, são guardados, livres do mal e do maligno. E por mais que até mesmo sejam perseguidos afora por causa do Evangelho, o Senhor os protege e faz prosperar na vida deles a palavra do Senhor. Que essa semana eles possam ver a Cristo por meio da palavra mais e mais, e possam anunciar a Cristo mais e mais. Você tem uma semana de vitórias no Senhor Jesus. Dê um abraço em 2 ou 3 irmãos. Nós estamos encerrados. Aleluia.